Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, o nosso convidado é o professor Enéas Tavares. O professor Enéas é formado em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, tendo atuado como professor, pesquisador, tradutor e escritor, sendo atualmente o diretor da editora da UFSM. Seus livros já foram publicados por editoras como a Leia, AVEC, Jambô e Arte e Letras. Seus últimos romances, Partenon Místico e Lição de Anatomia, foram publicados pela Darkside Books, sendo o primeiro semifinalista do Prêmio Jabuti e vencedor do Odisseia e o último finalista do Prêmio Argos e vencedor do Prêmio Fantasy. Atua no projeto Rede Básica da UFSM e é pesquisador do Laboratório Corpus e diretor do ORC Estúdio Laboratório de Economia Criativa da UFSM, Silveira Martins. Mais de sua produção em eneastavares.com.br. Professor Enéas, seja muito bem-vindo no T-Move. Muito obrigado, Maria. Fico muito feliz por estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês e acho que, em termos de podcast, de comunicação semanal na nossa instituição, o T-Move é um convite para que a gente possa pensar fora da caixa, propor projetos e ações, e também o diferencial da nossa instituição, né? A UFSM tem se mostrado uma universidade muito afinada com esses novos tempos de inovação e novas propostas, e eu acho que o teu programa e o teu trabalho aqui exemplificam isso. Então, um prazer estar aqui, um abraço aos ouvintes da UniFM e espero que a gente tenha, e tenho certeza que teremos um belo papo na próxima 1 hora. Não, com certeza, professor Enéas, te agradeço muitíssimo e estar contigo aqui realmente é muito importante. O teu trabalho é belíssimo, é encantador, assim, ó, é fantástico o que tu fazes, assim, ó, vendo a forma que tu escreve, a tua criatividade realmente, assim, ó, é motivadora. Mas eu já vou te fazer a primeira pergunta, que é o que dá título ao nosso programa e ninguém escapa. Vamos lá. Enéas, o que te move? Mil coisas, mas eu posso destacar aqui, Maria, que principalmente o que me move são as histórias. E eu acredito que todos nós somos movidos por histórias. E aqui tanto no aspecto ficcional, né, porque a gente consome literatura, a gente consome cinema, a gente consome televisão. Então a gente não passa uma semana das nossas vidas sem ter aquele momento
de olhar para histórias ficcionais e de olhar para heróis e heroínas dos mais diferentes gêneros e de sermos inspirados por esses heróis. Mas além dessas histórias ficcionais, nós também somos um compósito de histórias biográficas, né? Então cada um de nós tem a sua história de família, a sua história de formação, a sua história de trabalho, a história de amizade, a história de relacionamentos afetivos. Então a gente vai vivendo um pouco a vida entrecruzando essas histórias ditas reais com as histórias que nós fantasiamos, escrevemos e criamos. E no meu caso, dedicar minha vida a histórias que eu escrevo e a histórias que eu ensino enquanto professor de literatura acaba sendo uma união, né, muito, muito agradável. Eu sou uma pessoa muito realizada na minha profissão por causa disso. Desde muito cedo, meu sonho era trabalhar com literatura. Seja escrevendo, traduzindo, ensinando, pesquisando, né, e a UFSM me possibilita isso. Através dos projetos, enfim, com os quais a gente vai conversar. Mas são as histórias, Maria, as histórias que eu encontro nos livros, as histórias que eu encontro em profissionais, como tu, e as histórias que a gente encontra, né, pelo mundo afora, as histórias dos nossos ouvintes, né, e são essas histórias que nos conectam e nos movem a continuarmos fazendo coisas. E quem é o Enéas que não está no Lattes? Essa é uma boa pergunta, e é um convite a gente falar, né, da gente em terceira pessoa, que é sempre desafiador e um pouco arriscado. O Enéas que não está no Lattes é o Enéas que foi alfabetizado com histórias em quadrinhos pela mãe. Quando eu era muito pequeno, eu sou filho único, né, então eu tenho todo esse background assim, de não ter maninhos para brincar e brigar quando eu era criança. O meu pai viajava, a gente se mudou muito de cidade em cidade. E eu cresci com essas histórias que depois eu viria também a produzir e que me encantavam porque eu conseguia entender coisas através das figuras. E eu ficava na barra da saia da minha mãe perguntando o que o Cascão está dizendo enquanto foge da Mônica. O que o Pato Donald fala pro Pateta enquanto eles encontram o tio Patinhas, né? E a minha mãe, com muita paciência e muita delicadeza, ia ali fazendo as vozes. Não, fulano tá dizendo isso, ciclano tá dizendo aquilo. Até que lá pelos 4, 5 anos, eu acho que ela perdeu a paciência de ficar interpretando as histórias para mim várias vezes por dia. E ela me colocou sentado e começou a me ensinar as letras e as palavras com os gibis, né, com os quadrinhos. E isso para mim foi muito importante, porque quando eu mergulhei na leitura, se abriu assim, uma série de possibilidades, né, Maria, de poder compreender o mundo sem ter a intermediação de outra pessoa. E isso cativa assim, o nosso espírito infantil aventureiro, que é um espírito que a gente tem que manter na vida. Eu, pelo menos, tento manter na vida esse espírito de descoberta e de curiosidade, né, que a gente tem desde criança. Eu acho que é uma lástima nós pararmos de brincar e de imaginar. Concordo. Depois que a gente vai para a escola, né? Eu acho que o nosso compromisso como educador é sensibilizar os nossos alunos para que eles podem voltar, né? Para que eles possam voltar a um aprendizado mais lúdico, né? E é uma invenção de mundo que precisa ser lúdica, obviamente socialmente engajada, séria, profissional, mas também lúdica. E esse eu acredito que é um Enéas que não está muito no Lattes, assim, que é um sujeito que mesmo trabalhando na burocracia acadêmica, continua usando a criatividade para propor ações, para propor ideias para livros, para pensar também formas de contar histórias, né, que é o meu lado assim, escritor. E esse Enéas começa lá quando criança, quando foi ensinado a ler, né, e depois a escrever pela mãe. E era muito legal, porque daí eu cheguei lá na escola, na primeira série eu já sabia ler com os gibis, né? Então eu mostrava para os coleguinhas, a professora está ensinando lá, mas eu já aprendi aqui com a Mônica. Enfim. Enquanto tu estavas falando, eu lembrei que, até eu já comentei aqui no Temov, que eu trabalhei com alfabetização por muito tempo. E como eu tinha 40 horas no estado, então eu trabalhava com alfabetização, trabalhava séries finais, ensino médio, e às vezes eu tinha aquele aluno que eu alfabetizei e voltava a ser professora dele quando ele estava nas séries finais ou ensino médio. E uma coisa que sempre me chocou
foi que a criança é extremamente criativa. A criança, ela conta histórias antes de aprender a decodificar, né, a língua escrita. E quando aquele aluno voltava a ser meu aluno nas séries finais ou ensino médio, era outra pessoa. Às vezes não conseguia construir uma frase, ou não conseguia interpretar uma questão, e isso sempre me chocou muito, né? Que vai perdendo essa criatividade, porque a criança é criativa por natureza. Até saiu uma pesquisa agora feita pela OCDE, que 54% dos jovens de 15 anos apresentam baixa criatividade. Então, assim, ó, que coisa triste isso, né? De pensar que adolescentes de 15 anos são poucos criativos, mas quando eles eram crianças, eles eram criativos, né? E eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque como escola, como professores podem colaborar para que a criança não perca isso. E isso que tu falaste da questão de se manter, né, manter essa criança viva, eu acho que é fundamental. Eu acho que os adultos são crianças crescidas, né? E a gente não pode deixar essa criança adormecida. Tem uma outra lembrança também de infância, né? Como essas cenas de primeiros anos nos marcam, né, Maria? Que também vai muito ao encontro do que tu acaba de dizer. E, novamente, um elogio aqui aos meus pais, especialmente a minha mãe, né? Ela tinha uma coisa de não me dar exatamente os brinquedos que eu pedia e mais me incentivar a que eu criasse os próprios brinquedos. Então teve um período da minha infância que eu adorava, né? Caverna do Dragão e Thundercats, né? Os grandes desenhos da década de 80. Também. E eu lembro que essa grande empresa de brinquedos, na época, lançou, né? Era meio um quartel-general, assim, dos Thundercats, né? Era uma coisa super cara, nós não tínhamos condições, e eu pedi isso pra minha mãe, eu preciso daquele, né, o quartel-general lá dos Thundercats, porque daí eu consigo colocar os bonecos e tal. E a minha mãe disse assim, olha, maninho, me chamava de maninho, nós não temos condição de comprar, porque é muito caro, mas vamos fazer melhor. Eu vou te dar uma caixa de papelão, cartolina, tesoura, cola, né? Vou comprar uns pincéis e nós vamos construir o QG lá dos Thundercats. Eu lembro que a gente ficou uma semana pintando aquela caixa, recortando. Eu lembro que ela tinha um dispositivo assim que era um braço, né? O castelo era na forma de um felino gigante, né? E aí a pata do felino abria e saía o carro. E eu me lembro que a gente construiu aquilo de cartolina e papelão e tal. E aquilo, Maria, para mim foi definidor, porque aquilo, além de despertar minha criatividade, também me deu a confiança de que, cara, eu posso, sim, se eu tiver condição, comprar os meus brinquedos, mas eu posso construir os meus brinquedos. E eu passei boa parte da adolescência um pouco fazendo isso também, sabe? Desenhando, pintando, pegando caixas de maisena e transformando em Batmóveis, né? Coisas de criança. E esse é um outro elemento importante também, né? Especialmente numa época tecnológica em que a gente tem muita coisa pronta. Eu acho que um pouco do desafio dos nossos tempos é esse, né? Porque nós temos essas caixinhas mágicas, né? Dos celulares, dos tablets, dos próprios computadores que nos dão muita coisa. O contraponto disso é que talvez a oportunidade que nós teríamos de criar coisas, desenhar coisas, construir coisas, acaba sendo substituído por um mundo infinito de possibilidades. Então esse é um dos desafios que eu levo para a sala de aula, por exemplo, que eu penso muito no meu trabalho literário também, né? Que não é um entrar em embate com o 2024 e a tecnologia atual, mas tentar entender de que modo a tecnologia atual ela precisa continuar atuando como ferramenta de criatividade, não como resultado final de criatividade. E eu acho que a gente também ter essa compreensão, né, nos possibilita um pouco a levar isso para os nossos alunos, para os nossos orientandos, né?
Eu também diria isso, viu, Maria? Respondendo a tua primeira pergunta, o Enéas que não está no Lattes é aquele que constrói os próprios brinquedos. Ai, tá? perfeito. E eu quero continuar fazendo isso. Perfeito. E ainda sobre a criatividade, qual é o teu processo criativo? Porque as tuas histórias, ela tem uma riqueza de detalhes históricos, cenários, personagens, que fazem a gente se apaixonar à primeira vista pelaquilo que tu escreves. Então, qual é esse processo de construção? Tu estás assim, de repente vem a história pronta, ou tu vai construindo? Como é que é esse processo? Essa é uma pergunta muito boa e ela é sempre um tanto difícil de responder, porque eu acho que cada projeto nasce de um lugar diferente, de um tempo diferente. Então tem projetos, por exemplo, que foram escritos em poucos meses, quando eu estava vivendo uma coisa muito forte na minha vida, né? O meu primeiro livro, Lição de Anatomia, ele nasce muito de um período pós-divórcio, que é aquele período assim que você está, né, triste, chateado, né, sentindo saudade de uma pessoa que você amou, mas também entendendo que o relacionamento chegou ao fim, né? O Partenon Místico, que é o livro seguinte, ele foi escrito durante uns 3 ou 4 anos em que eu estava refletindo muito sobre literatura fantástica. Então foi uma escrita menos intensa, como o de Lição de Anatomia, que foi escrito em alguns meses, e foi uma escrita mais cuidadosa, de pesquisa, né, mais paciente. Mas de forma geral, Maria, o que eu posso te dizer? Eu acho que todos os projetos criativos, pelo menos os meus, eles nascem novamente de um entrecruzamento entre vida real, referências reais, aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu visito. E esse mundo misterioso e enigmático, que é um mundo da imaginação, né? E que é fertilizado pela realidade. Então, esse grande projeto, né, que é eu considero assim, o meu projeto principal em termos de criação literária, que é essa série Brasiliana Steampunk. Brasiliana Steampunk é uma reinvenção do Brasil. Não é um Brasil no futuro, é um Brasil do passado, um passado que poderia ter sido, caso nós tivéssemos uma tecnologia diferente. Robóticos, máquinas do tempo, amuletos tecnomísticos, entre outras maluquices, né? Qual é o mapa desse universo? É o mapa do Brasil, mas é um mapa diferente. Qual é o mapa da cidade principal desse universo, que é Porto Alegre dos Amantes? É o mapa de Porto Alegre, mas é um mapa em que nós não temos o Parque da Redenção, nós temos o Bosque da Perdição. Nós não temos o Guaíba como nós o conhecemos, nós temos o Pântano do Guaíba, né, com várias ilhotas e tentáculos e monstruosidades, né? Nós não temos o menino Deus, nós temos o menino Diabo, que conta uma lenda que nasceu uma criança com chifres e tal. Isso tudo já em meio à história, né? E os habitantes dessa Porto Alegre imaginária, que visitam as ruas que nós podemos visitar, eu adoro dizer que cada uma das casas citadas nos livros são casas que existem, e você pode fazer esse passeio guiado pelo centro histórico de Porto Alegre. Mas esses personagens, eles são personagens que saíram da literatura brasileira clássica, que estão em domínio público. Portanto, eu posso criar histórias com eles, você pode criar histórias com eles, né? Depois de 100 anos, os personagens são de todos nós. E são esses personagens de Machado de Assis, de Aloysio Azevedo, de Emília Freitas, que vão morar em Porto Alegre e formam essa liga, esse grupo de aventureiros, né? E todo o processo de Brasiliana Steampunk é então um entrecruzamento disso, de pesquisa real, o que existiu na cidade de Porto Alegre naquele momento, e aquilo que vai frutificando da minha imaginação, das minhas leituras, dos meus dados pessoais, porque são as minhas visões, né, de amor, de medo, de ansiedade, de paixão, de revolta, que acabam povoando esses personagens, né? Então, o meu processo criativo ele é muito entrecruzado dessas duas coisas, né? De aquilo que eu vivo da minha vida. Acho sim que literatura é muito autobiográfica, podemos conversar sobre isso, é quase um tabu, né? Literatura não tem nada a ver com biografia. Eu não sei, a literatura que eu escrevo, por mais fantástica que seja, eu sempre consigo identificar, cara, eu tô tratando aqui de questões que eu vivi semana passada, ano passado. Eu concordo plenamente, não tem como a gente separar, né, autor da obra. Eu acho que tem, sim, muito da gente naquilo que a gente escreve.
E depois, viu, Maria, aí de processo criativo assim, mais concreto, aí eu acho que eu caio um pouco nas rotinas dos escritores de forma geral, que é assim, tem um primeiro momento de escrita, que é de sentar na frente do computador e escrever o que surgir, e eu não estou muito preocupado assim com questões de a frase exatamente como eu quero, a voz do personagem, a revisão gramatical. O texto só sai, e sai num grande fluxo. Depois que eu termino uma primeira versão de manuscrito, aí eu começo o trabalho de reescrita. Que daí sim, aí eu volto, ó, isso aqui não faz sentido, a frase tá ruim, aqui eu preciso aprofundar o diálogo. E depois do final dessa segunda fase de reescrita, aí sim tem uma fase de revisão, que daí sim eu vou ajustar a voz, a sonoridade. Eu costumo ler em voz alta, né? Eu acho que o texto literário ele tem uma sonoridade, mesmo que a gente leia em voz baixa, nós temos um ouvido interno. Né? E muitas vezes é isso que define o livro que a gente lê até o fim e o livro que a gente abandona. Sonoridade, ritmo, fluxo, né? E então a última fase do processo criativo é muito disso, é de eu ficar lá lendo em voz alta, às vezes já com manuscrito impresso, porque é uma outra leitura também diferente da que a gente faz no computador. Mas como eu disse no início, varia, cada projeto vai te apresentando desafios diferentes, momentos diferentes, né? Tu fazes parte do projeto Rede Básica, né? Que eu acredito que realmente esse projeto é uma possibilidade da gente construir nossos próprios brinquedos, né? Da gente criar. E como? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua participação no projeto Rede Básica e falasse um pouquinho do projeto para quem nos ouve. Mas antes, deixa eu só comentar, antes dessa pergunta, sobre esse teu trabalho, sobre esse livro que tem esses personagens dos autores, né, Machado de Assis, aonde as pessoas podem adquirir esse livro? Porque eu fico pensando assim, ó, como eu trabalhei muito tempo na Rede Básica, eu não consigo não pensar como professora lá da sala de aula. E eu fico pensando assim, ó, quem trabalha com literatura, que os alunos, quando tem que ler um Machado de Assis, já pensam assim, ai, nossa, né? Ou ler qualquer um dos clássicos. Às vezes o aluno adolescente fica meio, né, não quero. Então, imagina a possibilidade do professor trabalhar com uma literatura fantástica, né, que é o gosto dos adolescentes, e depois fazer um trabalho linkando com esses livros clássicos. É um trabalho riquíssimo. A gênese desses dois livros, né, que compreendem o início e o fim desse universo, é quase como se funcionasse uma duologia, né, a história em dois livros. A gênese é o professor, tá? É o Enéas Tavares, que saiu do ensino médio não gostando tanto de literatura brasileira, se perguntando, né, eu adorava literatura, e aí quando chego na escola, cara, vou ler esses grandes autores da minha língua. E há esse desencontro, né, Maria, entre as temáticas da literatura clássica nacional, o estilo, o texto, e aquilo que nós estamos pensando quando somos adolescentes. Quando eu virei professor, depois da minha formação em letras, e fui para a sala de aula com essa visão, né, de professor, aí eu percebi também o desafio. Cara, eu tenho que seguir um determinado programa. É fundamental que as pessoas conheçam autores como Lima Barreto, né, como Álvares de Azevedo, a própria Emília Freitas, entre vários outros autores que eu revisito aqui. A nossa tradição também do Rio Grande do Sul, né, compreende o Partenon Literário, que é uma fonte, né, que eu uso para um dos livros. E ali começou um pouco esse pensamento de, cara, como é que eu uno as duas coisas, né? Literatura clássica e, ao mesmo tempo, a literatura que os jovens, os alunos consomem, que é a literatura fantástica, que eu consumo também. E aí veio essa ideia a partir de um quadrinho chamado Liga Extraordinária, um quadrinho que virou filme também, de um autor chamado Alan Moore. E o Alan Moore já faz isso com a literatura inglesa. Então a Liga Extraordinária é a união assim, da Mina, do Drácula, o Jekyll, do Médico e o Monstro, o Dorian, do Dorian Gray.
o Alan Quarterman e outros heróis da literatura vitoriana que daí formam essa... E aí eu tive um pouco essa ideia, cara, e se nós fizéssemos o mesmo com a literatura nacional? Com a nossa literatura, né, que é tão rica e ao mesmo tempo tão deixada de lado, às vezes, né, por essa dimensão mais fantástica ou de cultura pop. Ao lado disso, na época eu estava fazendo uma pesquisa, que depois resultou até numa pesquisa de pós-doutoramento em Coimbra, sobre séries transmídia, que é um fenômeno muito contemporâneo nosso, né, e que particularmente explica qual é a nossa relação com as histórias hoje. O que o storytelling ou a narrativa transmídia apregoa? Que hoje nós não consumimos histórias apenas em uma mídia, mas em várias. E que muitas vezes as histórias migram de uma mídia para outra. Então o livro vira filme, o filme vira jogo, o jogo vira quadrinho, o quadrinho vira board game, e por aí vai, infinitamente, né? E aí essa foi a pretensão inicial para o universo do Brasiliana, que ele fosse um universo literário, mas que ele tivesse também a expansão dessas histórias em quadrinhos, né, que daí vão ganhar, né, todo esse formato que eu elogiei, né, inicialmente como formador do meu próprio processo, né, de alfabetização, que tivesse RPG para que os alunos de ensino médio pudessem criar os seus próprios personagens, né, num tipo de suplemento que recontasse a história do Brasil, só que em termos de ficção científica, com mapas, né, que poderiam ser povoados, enfim, entre outros conteúdos, além de uma série audiovisual. Então, aqueles que estão nos escutando, né, e que quiserem conhecer um pouco desse universo, podem pesquisar a série audiovisual A Todo Vapor. Está disponível na Amazon Prime, que é uma produção da Cine Kings de São Paulo, que transforma esses heróis em seres reais vivendo essas aventuras, né? Para responder pontualmente a tua pergunta, Maria, onde que os professores, alunos interessados encontram, né, Brasiliana Steampunk? Nós temos um site da série, brasilianasteampunk.com.br, está tudo lá. Links, conteúdos para professores, conteúdos para download, contos inéditos. Os links para adquirir os livros, que são publicados pela Dark Side Books. Então tem na Amazon, tem na Cultura, tem todas essas livrarias, né, que nós podemos acessar. Além das livrarias da cidade, a Livraria Atena, a Livraria Sesma, né? E nós também temos exemplares desses livros em todas as escolas públicas de Santa Maria. Porque parte desse universo compõe um projeto que eu apresentei para a prefeitura, né, em um dos nossos editais culturais, para que nós tivéssemos de 2 a 3 exemplares de cada livro em todas as escolas do município e em todas as escolas do estado. Nossa, fantástico. Então esse já é um trabalho, Maria, que começou durante a pandemia, foi um pouco aquela angústia de o que eu faço preso em casa. E aí o primeiro projeto que eu propus para a Secretaria de Cultura foi a gente entregar um exemplar do Partenon Místico com todos esses conteúdos. Suplemento escolar, quadrinhos, RPG, jogo de cartas, né? Então em épocas de muita coisa na internet, só jogar no Google Brasiliana Steampunk, Partenon Místico ou o meu nome, e facilmente você vai chegar, né, a um link ou outro que vai levar você a sério. Perfeito. Bom, então agora me conta do Rede Básica. Pois é, foi bom tu encaixar, Maria, essa pergunta antes do Rede Básica, e eu fiz questão de conduzir a resposta para levar o Rede Básica. Por quê? A minha resposta fala do transmídia, né? A minha primeira conversa com a professora Regina, que é a nossa colega aqui da UFSM e a grande idealizadora do Rede Básica, que é um projeto que tem por objetivo preparar conteúdos muito diferentes, mágicos, imaginativos, encantadores, visuais, convidativos para escolas, né, de ensino fundamental, também para algumas escolas de ensino médio, mas para escolas, né, que talvez não tenham condições de ter ou acesso à internet ou condições de adquirir outros materiais. A professora Regina apresenta esse projeto Rede Básica para o MEC, recebe, né, um financiamento do MEC, para que pessoas como eu, como tu, né, como o Jean, como vários colegas da UFSM possam trabalhar para o Rede Básica criando conteúdos. Construindo os brinquedos. Construindo os brinquedos. E aí é claro
que a primeira conversa que eu tive com Regina foi: sim, eu trabalho com literatura, eu sou professor de literatura, mas por que não, Regina, criarmos conteúdos transmídia? Conteúdos que possam, né, ser apresentados em outras mídias que não exclusivamente a mídia impressa. Na gênese do Rede Básica já havia, né, essa intuição. O Rede Básica já prevê a utilização de vídeos, de áudios, de podcasts como esse, de conversas, né, de outras possibilidades midiáticas para produzir a entrega de um determinado conhecimento. No caso da minha participação, eu estou coordenando o núcleo de histórias em quadrinhos, ao lado do Daniel Bonesso, que é um dos nossos roteiristas, né, e é um bolsista, e ao lado do Fred Rubin, que é um santamariense, egresso da UFSM e o responsável pelos desenhos maravilhosos dos nossos quadrinhos. Então a gente começa no Rede Básica pensando em quadrinhos de Brasiliana Steampunk, com o foco educacional. Então a gente tem conteudistas, né, professores propondo conteúdos que vão de geografia, história, ciências, biologia, cultura, linguagens, o que for, matemática, né? Professora Regina. E a gente pega esses conteúdos e transforma em histórias em quadrinhos. Além disso, nós estamos trabalhando num board game que vai jogar os personagens em várias paisagens brasileiras e outras surpresas tecnológicas que têm a ver com miniaturas em impressão 3D, salas virtuais de exposição, entre outras coisas, né, que nós vamos apresentar em seguida. Então, o Rede Básica é uma alegria que vem complementar muito ao universo de Brasiliana para mim, além de acabar virando também, Maria, para finalizar, a casa de outras histórias. Né? Histórias como de Samantha, histórias como o do Detetives do Saber, né? Que também é um projeto mágico ali dos nossos colegas das cênicas, e que é voltado assim para o ensino fundamental. A gente tem essa divisão interna, né? Que Brasiliana Steampunk é meio ensino médio, porque brinca com a literatura clássica. O Detetives do Saber é ensino fundamental, porque daí esse grupo de detetives infantes, crianças, né? Que estão ali investigando determinados mistérios do aprendizado. E além de vários outros universos e projetos que estão surgindo, né, no Rede Básica. Então, o Rede Básica acaba sendo para usar um estrangeirismo, esse playground em que todos nós temos a oportunidade de voltar à nossa infância no melhor dos sentidos para criar brinquedos. E criar brinquedos para outras crianças, para que possam pensar o conhecimento e o aprendizado de uma forma mais atraente, mais lúdica. A Regina, ela é uma grande motivadora da criação, né? A gente chega com uma ideia para ela e ela... O que tu acha? Vamos fazer, senta e faz. Então, eu acho assim, que a Regina nos possibilita isso, né? Que a gente crie mundos, que a gente imagine novos mundos. E isso é fantástico. Professor Enéas, eu percebo assim, que a leitura está caindo assim, em desuso. E isso me preocupa muito. Que essa geração digital, onde estão acostumados com tudo muito rápido, textos muito curtos, estão perdendo a capacidade de ficar sentados e lendo. E isso é comprovado no Enem, né? Que a redação acaba sendo o grande bicho-papão e um fator de eliminação muito grande de alunos. O que a gente pode fazer para mostrar que a leitura é fundamental? Só se é um bom escritor, se é um bom leitor. Não, eu, pelo menos, penso isso, que não tem como separar. A gente não escreve do nada, né? Para a gente conseguir escrever, a gente tem que ler muito, né? Construir uma bagagem para depois conseguir escrever e criar. O que a gente pode fazer? Essa eu acho que é o grande assunto, né, contemporâneo nosso, enquanto educadores, né, Maria, que diz respeito ao... Eu acho que não tem uma resposta muito simples,
mas eu intuo alguns caminhos que nós podemos percorrer, né? O primeiro tá em um pouco desconstruir essa ideia, né, de que as pessoas estão lendo menos do que liam há gerações atrás. Eu acho que o problema da leitura sempre foi uma dificuldade, a leitura tradicional, a leitura de livros nunca foi uma coisa que... Não existe esse momento, a idade de ouro da leitura em que todas as pessoas liam. Eu acho que sempre foi uma dificuldade. Esse é um assunto que, se nós estivéssemos aqui há 20 anos, há 40 anos, há 100 anos, eu acho que a gente estaria falando a respeito disso, sobre essa dificuldade, só que a partir de perspectivas diferentes. E essas perspectivas têm a ver com o mundo, né? O mundo do cinema é um, o mundo do rádio é outro, o mundo da televisão é outro, o mundo do computador é outro, da internet, dos jogos, do celular. E essas coisas vão, obviamente, modificando hábitos de leitura, né? Mas eu não acho que as pessoas estejam lendo menos. Eu começaria um pouco com isso. Só que eu acho que elas estão lendo coisas diferentes. Né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, né, os nossos alunos, né, por dia, talvez eles leiam mais enquanto interação tecnológica do que a gente consiga ler no mesmo período de tempo, né? Porque é aquilo ali, é tudo mediado pela notícia. Tudo bem, aí nós poderíamos entrar numa outra discussão que, mas é a rede social, é o blog, são textualidades diversas que não necessariamente contribuem para... Essa é uma outra discussão. Mas eu acho que a leitura está ali. Então o nosso desafio é um pouco assim, de que modo a gente pode já de saída dizer, cara, eu entendo que tu está lendo coisas diversas, mas de que modo a gente pode encontrar caminhos de conexão para construir um diálogo, né? Eu acho que nós temos uma dificuldade, assim, eu falo por mim, é uma dificuldade nossa enquanto professores, né? A gente chega na sala de aula mais dispostos a entregar e pouco dispostos a receber. Isso é difícil. Isso de saída é difícil. Não acho que isso seja lá muito fácil, mas um dos caminhos que talvez poderia levar a um aprendizado mútuo é a gente tentar sair um pouco desse lugar de nós só estamos entregando para estamos recebendo também. Por exemplo, uma coisa que eu recebo, né, desse aprendizado tecnológico. As pessoas talvez estejam lendo menos texto, mas elas estão lendo muito mais imagens. E às vezes as pessoas têm uma capacidade de ler imagens que nos deixa a metros, né, de distância. E ler imagens é uma coisa interessante, porque ler imagens também diz respeito a ler pessoas, a ler posturas físicas, a ler expressão facial, a ler essa maluquice visual tecnológica que está ao nosso redor, né? Então eu gosto muito de pensar em livros que obviamente se apresentem como livros, palavras escritas, mas que ao mesmo tempo apontem para esses lugares de imagem. Cito um exemplo, né? Aqueles que abrirem o Partenon e o Lição, os dois livros é um monte de personagens da literatura brasileira, né? Então uma conversa que a gente teve com os editores. Como é que a gente apresenta esses personagens? Uma lista? Olha, essa é a lista de personagens que você vai encontrar no livro. Tipo peça teatral. Pode ser, mas quem sabe se a gente, ao invés de apresentar o texto, a gente mostra os personagens. Então o livro começa não com palavras, ele começa com as figuras do Bento Alves, do Raul Pompeia, do Dr. Benignos, do Zaluar, da Vitória Cauã, do Inglês de Souza, do Zolfieri, lá do Álvares de Azevedo, e assim sucessivamente. Então assim, você já entra no livro vendo. Quando você finalmente você entra no livro com o mapa, então é nessa Porto Alegre que a história se passa. Quando lá, né, na página 30, você começa a história e você vê Zolfieri, Bento e Vitória, você já conecta com a imagem anterior. Então, eu tenho fé que a gente também repensar as nossas narrativas literárias textuais com o suporte da imagem em 2024 é um caminho possível, né? Eu concordo inteiramente contigo, Maria. As pesquisas são muito claras. Em termos tradicionais, há um declínio quantitativo, né, na forma como as pessoas estão lendo e na forma como elas estão... Agora, como educadores, eu acho que também é o nosso desafio, assim, de que mundo é esse que a gente vive e substituir um discurso da condenação, né, é uma coisa que eu vivi muito no ensino médio, né? Por que eu saí do ensino médio sem gostar muito de literatura?
Porque eu chegava na aula com os meus livros de Stephen King, Gianni Rice, que eu adoro, o Dorian Gray, o Drácula, né? E eu tive um professor que dizia o seguinte, não, isso aí é literatura popular e tal, você tem que ler o clássico. Ou então quadrinho, né? Eu levava os meus quadrinhos que eu colecionava e tal. Professor, isso aqui que eu aprendi a ler. Não, isso é não sei. Pelo menos o que eu tive, ele mais produzia esse abismo de diferença do tipo, olha, o que você consome não me serve, o que você precisa fazer é deixar de lado o que você gosta e escutar o que eu tenho a dizer. É ruim. Não produz pontes. E eu acho que, enquanto professores, a nossa meta de vida é construir pontes de comunicação, de conversa. Nada disso é fácil. De encantamento. Nada disso é fácil. Eu não estou aqui numa posição de não, faça isso. Não, eu estou só intuindo contigo como é que eu vejo um pouco a complexidade disso, né? Eu acho que começar, por exemplo, pelo menos esse é o meu objetivo com esses livros, tá? Vamos chegar em Machado? Vamos. Mas talvez, antes de chegar no O Alienista de Machado de Assis, nós possamos chegar em Lição de Anatomia, em que nós temos um assassino em série, uma figura de história de terror, que está presa no asilo São Pedro para criminosos insanos, que está sob a direção de um médico maluco chamado Simão Bacamarte. E aí quando você entra no Lição de Anatomia com esse vilão, né, que no universo da série é o Simão, cara, mas de onde é que saiu o Simão? Aí no final do livro tem a origem secreta de Simão Bacamarte está em O Alienista de Machado de Assis. Fantástico, então, fantástico. E aí é muito legal, porque você pode chegar no clássico. Eu sou professor de literatura clássica. Não se trata de ignorar, de dizer, não, clássico vamos deixar de lado e vamos abraçar o contemporâneo. Não, vamos chegar no clássico. Mas às vezes a mediação do contemporâneo, pop, quadrinístico, midiático, auxilia, né, a criar essas pontes. Pelo menos o meu trabalho vai muito em direção a isso. Nossa, eu acho assim, ó, tu me deixou esperançosa e apresentou uma visão assim, ó, muito interessante. Realmente eu acho que é esse o caminho, a gente não tem que ir. Eu acho que nós fomos educados realmente dessa forma, nos colocando os clássicos a goela abaixo. E isso mais revolta, a gente sabe, nós já fomos adolescentes, tudo que é, né, forçado, que tem que fazer, a gente já fica, né, com o pé atrás. E essa forma que tu constrói, tu desperta aquela pulguinha, mas quem é esse personagem? Então, pelo prazer, né, tendo prazer de ler, eu sempre acho que a gente lendo aquilo que a gente gosta, a gente cria o hábito e com o hábito a gente vai ler aquilo que a gente tem que ler. Então, fantástico, assim, me encheu de esperança. E essa percepção dessa nova geração, com esse olhar não de recriminação, eu acho que é fundamental. Eu vou citar um exemplo que todos nós conhecemos, Maria, que é um fenômeno contemporâneo nosso, né? Que é o universo do George R.R. Martin, né? O Game of Thrones, o Crônicas de Gelo e Fogo e agora a nova série, que é o House of the Dragon, que é um prequel, né? Explica lá a origem dos Targaryen, né? Que é essa família de criadores de dragões. Em entrevistas, sempre perguntam pro Martin assim, você é um grande leitor de Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, você é um grande leitor de fantasia, porque Westeros é uma recriação da fantasia. E o Martin reconhece a dívida dele com autores de fantasia, mas ele diz o seguinte, olha, sim, mas eu vou te contar exatamente qual é a minha principal inspiração aqui. A história dos reis da Inglaterra. É as peças históricas de Shakespeare que contam a história dessas famílias inimigas que estão lá buscando o trono. Então, o que vocês veem em Game of Thrones e House of the Dragon é mais uma reelaboração da Idade Média e da Renascença, com as suas brigas por poder, do que de fato assim, uma reinvenção da literatura fantástica tradicional, ou da fantasia tradicional. Né?
E isso é muito bacana, porque se você vai ver os livros do Martin, os livros têm árvores genealógicas, mapas, tem guias do mundo, tem plantas, tem mapas, né? Tem todo um guia assim, de onde os personagens estão indo. E mergulhar nesse universo, Maria, serve para muitos leitores, prenúncio para ir buscar a fonte que é, cara, agora Shakespeare não me parece tão difícil. Agora Shakespeare não me parece tão classudo. Agora, e estamos falando de Shakespeare, né, que é o grande canônico, né? E eu acho que esse é o mundo, sabe? Então, eu acho que é um equívoco qualquer professor chegar e dizer, não, esqueçam George Martin, vamos ler Shakespeare. Eu gostaria de conduzir o assunto do seguinte modo, sim, vamos mergulhar em George Martin, em Westeros, para depois, como investigadores, detetives do saber, né, descobrirmos como é que o Martin criou tudo isso a partir da literatura clássica, a partir da história da Europa, a partir da geografia da Inglaterra. E aí você tem 1000 desculpas para mergulhar, sim, nos conteúdos que a gente tem que trabalhar, e que vão fazer parte, né, do aprendizado dos nossos alunos, né? Então eu acho que essa mudança de perspectiva, eu insisto, não é fácil. A gente está num mundo assim que cada ano muda, né, Maria? Eu fico muito perplexo. A turma de 2023 do curso de letras já é diferente da turma de 2024. E eu já tenho notado isso há alguns anos, em vários aspectos. Assim, uma turma que antes eu podia usar um tipo de texto, e aí eu vou ao encontro do que tu mencionaste, né? Esse ano, esse mesmo texto já não funciona. Porque a atenção também muda, né? Volta e meia eles estão... Eu hoje, por exemplo, tenho me revisto como professor, num primeiro momento, mais tentando entender qual é aquela turma, onde é que estão os focos de interesse daquela turma, para tentar, na medida do possível, montar o meu conteúdo, adaptar meu conteúdo para aquele foco de interesse. É mais cinema? Então vamos ver o que tem da minha disciplina que foi parar no cinema. Não, é mais quadrinhos. Bom, o que eu posso levar de quadrinho que possa conectar? Mas é um trabalho incansável, né? Como todo educador sabe, é um trabalho, né, de sempre revisão, né? A gente está sempre revendo o nosso modo de falar, o nosso modo de ensinar, né? E de aprender também. E realmente eu acho que a tarefa dos professores... em primeiro lugar, o professor continua sendo extremamente fundamental e acho que esse lugar, ele não é impensável o professor perder esse papel fundamental. E só que realmente é um trabalho de adaptação, né? As crianças, eu sempre falo em crianças porque, né, a minha realidade é de muito tempo. As crianças de hoje, elas não têm como alfabetizar como nós fomos alfabetizados, né? Então, realmente é um trabalho que não é fácil. Mas eu acho que é o único caminho que se tem de desenvolvimento. Não tem como pensar numa sociedade equânime, uma sociedade democrática sem passar pela educação, né? Exatamente. Professor, assim, o nosso tempo tá, assim, passou tão rápido e está indo para o final. Vamos lá. Nós vamos fazer um programa só sobre a editora, mas eu vou pedir para te falar um pouquinho sobre a editora, que teve toda essa questão nas enchentes. A editora da UFSM foi muito afetada, quase 90% do estoque foi perdido, né, devido às chuvas intensas. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre, mas que a gente vai fazer um programa só sobre a editora. Isso, perfeito, perfeito. Eu vou tentar falar o principal, né, Maria, porque é um outro foco de encanto para mim, poder, como servidor na UFSM, poder dar a minha contribuição para a editora da UFSM, que é uma editora de mais de 40 anos de existência, uma editora que é a vitrine para a ciência que nós produzimos dentro da instituição. Então, é um privilégio que a gente possa ter na UFSM uma casa editorial que acolha projetos, organize ações culturais e educacionais, além de se tornar uma referência também, não só para nós, mas também para outras pessoas fora. Eu estou atuando como diretor da editora
desde janeiro de 22, né, a convite do professor Luciano e da professora Marta, que são os nossos reitores. E o convite ele veio um pouco pelo meu histórico de gestão no curso de letras, mas pela minha passagem pelo mercado editorial, né? Então, é um conhecimento assim de trabalhar com editoras de Porto Alegre, editoras do Rio de Janeiro, como é a Dark Side, editoras de São Paulo, como era a Arte e Letra, enfim. E com essa provocação de trazer para a editora algumas das propostas ou inovações, né, aprendidas no mercado. Algumas dessas propostas a gente já conseguiu implementar, né? Nós temos hoje um podcast que nós consideramos um podcast de grande sucesso, né, que é o Ineditados, tocado pela Jéssica Dalcin. Que eu já participei, achei muito chique. Aqui ao lado, né? E que começa a fazer um pouco a visão geral que hoje nós temos na editora, que é a seguinte: nós trabalhamos com livros. Livros são objetos. Mas por trás do livro e na frente do livro, o que nós temos são seres humanos. Então, algo muito importante a se fazer é sair um pouquinho da frieza do objeto, embora a gente precise apresentar o objeto e vender o objeto, e falar, né, e dar a conhecer a pessoa que de fato reuniu a sua vida, a sua pesquisa, a sua ciência para dar origem, né, a esse objeto. E o Ineditados vai muito ao encontro disso, né, de chamar professores de diferentes áreas para falar das suas produções, para falar das suas ideias, para falar da sua formação. A Jéssica é maravilhosa nisso, né, porque ela sempre traz assim antes de perguntar sobre a pesquisa, eu acho que ela aprendeu contigo, viu, Maria? Ela pergunta sobre quem é você, por que escolheu biologia, matemática, educação, enfim, né? E isso acaba sensibilizando todos nós para uma série de ações. Nós estávamos trabalhando muito no terceiro evento Editoração em Debate. Nós tivemos 2 edições de grande sucesso, com o Salão Imembuí lotado, para discutir escrita acadêmica, para discutir plágio, autoplágio, publicação prévia, entre outras coisas. E nós estamos na iminência de lançar a divulgação do terceiro Editoração em Debate, que vai ter por temática inteligência artificial, um outro grande assunto, né, para a gente tratar, quando o dia 30 de abril chegou para todos nós, né, e levou tudo que nós tínhamos ali no subsolo da reitoria, onde ficava o DAG, né, o nosso conjunto de documentos da instituição, e também o acervo da editora, o estoque da editora, acabou sendo levado, enfim, destruído, né, pelas águas, né? Nós tínhamos agora, já com uma previsão, Maria, nós tínhamos ali em torno de 45 mil livros. Nossa. Nós perdemos completamente 41, 42 mil livros. Ai, nossa, que tristeza. Nós ficamos com menos de 10%, né, que a gente conseguiu salvar, e isso que nós estamos falando, para os ouvintes terem uma ideia, de uma sala de 4,5 metros de pé direito. E a única coisa que a gente conseguiu salvar foram as últimas prateleiras. E essa sala tinha livros até em cima. O que nós fazemos numa situação como essa? Primeiramente, prantear. Nós precisamos viver o nosso luto também e dedicar lágrimas ao que a gente perde. Há de se aprender também a ser triste quando os momentos necessitam de tristeza. Passado esse momento de tristeza nosso e também de compreensão que é uma situação que afeta a instituição e afeta o Estado e quiçá o mundo, né? As chuvas no Rio Grande do Sul parece que atiçaram uma discussão sobre problemas ambientais que deveria já estar aí na boca de todo mundo há muito tempo, né? Mas depois de compreender que o problema é mais vasto, o que nós fazemos enquanto editora? Então, o que nós estamos fazendo? Reimprimindo os livros que a gente consegue reimprimir, sobretudo aqueles que nós vamos lançar na Feira do Livro agora, né, de final de agosto. Nós estamos muito felizes com esses lançamentos, né, entre novas edições de textos introdutórios, que é a nossa coleção de livro de bolso, novas edições de obras que já haviam sido aprovadas pelo nosso conselho. Nós vamos lançar na Feira do Livro os 2 volumes dedicados à obra do nosso maior poeta, que é o Felipe de Oliveira. E esse é um projeto muito especial porque é a terceira edição do Obra Completa e uma biografia crítica. Em 2 volumes, capa dura, cartões postais, promoções para o combo, para aqueles que quiserem comprar os 2 volumes. Um projeto gráfico, Maria, que é uma das coisas mais esplendorosas que nós já fizemos na editora da UFSM. Um abraço aí pro Gilberto, que é o nosso designer, que assina esse projeto.
E é um pouco nessa energia que nós estamos. Nós estamos ainda com muitos problemas. Eu saio daqui hoje para ir para uma reunião que tem a ver com onde será o nosso novo estoque, porque nós não vamos mais voltar para o estoque antigo, né? Mas para já dar uma prévia, então, para o nosso próximo bate-papo sobre a Feira do Livro de Santa Maria, estamos animados, estamos fortes, estamos determinados e, mais uma vez, né, como editora da UFSM, vamos ter uma participação muito forte, muito especial na nossa feira e já aproveitamos os ouvintes a estarem conosco, né, entre final de agosto e início de setembro, nessas 2 semanas de festa, né? Depois do luto, depois das lágrimas, depois das perdas, vamos festejar os livros que sobreviveram, né? Nós vamos ter uma ação muito especial no nosso stand, que a gente fez um carimbo, que é um carimbo que diz, ficou emocionado até, de esse livro sobreviveu à enchente de final de abril. Nossa, eu cheguei a me arrepiar. Então, todos os livros que forem adquiridos no nosso stand, se você quiser, né, vai ter o carimbinho ali para marcar a memória também disso, né? A memória do que a gente perdeu, mas a memória também do que ficou, né? E o que fica são esforços humanos, ideias humanas e novos sorrisos e projetos, que é o que nos movem, né, Maria? Com certeza. Eu preciso abrir um parêntese para falar na Jéssica, que no Rede Básica eu também participo com a coleção O Mundo da Samanta, que é uma coleção de livros para crianças da educação infantil e 1º e 2º ano, e que trabalha temas que ainda tem muito preconceito e muitos tabus. Tipo, a Samanta, ela é autista, é negra e filha de pais homoafetivos, e cada livro tem uma temática, meio ambiente, a questão do uso das telas e os livros, o próprio racismo, a questão do autismo. E a Jéssica, ela está fazendo a que a gente chama, que ela nominou, das novelinhas da Samanta, porque ótimo, é a audiobooks da coleção, e como assim, pode ser trabalhado separadamente, ele não precisa ter, porque cada livro é uma história, é bem a ideia assim, de criar mundos, então cada livro é um mundo da Samanta. E então, cada episódio que a Jéssica está gravando pode ser usado separadamente, é como uma novelinha. Tu pode assistir um episódio, ou 2, ou todos. No total serão 12. Já tem 10 prontos, faltam 2. E a Jéssica é fantástica. Ela faz diferentes vozes e uma interpretação assim, realmente um material assim, lindo. Que coisa boa. Tá vendo, Maria? Outro exemplo de transmídia. Exatamente. As Aventuras da Samanta é isso. Você pode consumir no livro ilustrado, e que são belos livros ilustrados, né? Os ouvintes aí esperem para ver. Eu já tive a oportunidade de ver alguns, né, dos modelos que nós fizemos na gráfica da UFSM. A professora Regina me mostrou. E além de serem livros ilustrados, a gente tem esse braço também, né, em áudio, que possibilita que você só feche os seus olhos e escute, né, as aventuras de Samanta. E o ilustrador é o Jonas Franco, que foi meu aluno em Santiago. Então, assim, aquele é fantástico, né? As ilustrações, assim, até eu brinco assim, não preciso nem ler a história, porque a ilustração está chamando tanta atenção, é tão lindo que deu. Que maravilha, que bom. Professor, quais são teus projetos para o futuro? Eu confesso que eu estou agora pensando só na Feira do Livro de Santa Maria. Tá um pouco difícil a gente avançar, né? Mas são vários, Maria. Eu quero continuar, né, com o trabalho que eu venho fazendo no Rede Básica, contando com o apoio da professora Regina, do Fred Rubinho e do Daniel Bonesso, a quem eu dou um abraço aqui. Tem um novo romance chegando. Ele não faz parte do universo de Brasiliana Steampunk, ele vai para um outro lugar e eu não vejo a hora de poder falar sobre esse livro. Mas ele é um livro contemporâneo, ele é um livro que trata de questões que dizem respeito à fé, que dizem respeito ao mundo que a gente está vivendo,
há problemas ambientais também, né? Um programa só sobre o livro. E o que nós fazemos quando a gente abre os olhos para o mundo e o mundo parece um lugar tão assustador. Enfim. Então tô no aguardo aí da editora fazer esse anúncio. Então tem outros livros e outras histórias chegando. E do resto, muitos projetos para a editora da UFSM e para o meu trabalho na UFSM. Mando aqui um abraço aos ouvintes. Aqueles que quiserem acompanhar meu trabalho, eu estou no Instagram. Tenho o meu site de autor com todos os projetos, informações ali de tradução, também livros que eu organizei, eneiastavares.com.br, e o site de Brasiliana, steampunk.com.br, com uma seção especial educacional que professores encontram um monte de coisa lá para usarem em sala de aula. Então, isso para falar apenas de algumas coisinhas, mas nos próximos papos a gente fala sobre as outras. Já tô vendo que além de um programa só sobre a editora, vai ter que um só de lançamento do novo livro. Tá bom, combinado, Maria. Muito obrigado. Professor, eu te agradeço muitíssimo por estar aqui conosco. Nossa, essa 1 hora voou, assim, ó, nem pareceu que foi 1 hora. Porque a conversa estava muito gostosa. Muito, muito obrigada. Obrigado. Um prazer estar no Timove e o Temove, ou Timove. E um prazer estar aqui contigo, Maria. Espero voltar. Um abraço aos ouvintes e mais uma vez parabéns por esse belo projeto, por essa bela iniciativa. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O Temove conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal Evento CTE UFSM. Só escrever no YouTube Evento CTE UFSM que lá estarão todos os nossos podcasts. Também estamos no Spotify. É só buscar o Temove e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraídas e com muitas aprendizagens. Aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. E que sua semana seja bem levinha e feliz.